Vamos lá, exercício com o tio Rod, não dorme não, presta atenção, anima aí, hein? Estude unidade da genética aí, presta atenção, acorda aí, não dorme não. Vamos lá. Difícil hoje aí, muito barulho. Que a prova tá chegando, Enem também. Vamos lá. Antes de eu fazer o primeiro exercício, vamos prestar atenção nisso aqui. Eu peguei aqui uma célula diploide do pai, uma célula que está sendo preparada, uma célula germinativa sendo preparada para sofrer meiose, e a da mãe a mesma coisa. O que nós vamos observar aqui? Que nós temos 46 cromossomos. Desses 46, 2 são sexuais, no homem é o XY e na mulher é o XX. E os outros são os 44 cromossomos autossômicos. Então toda herança que a gente falar de herança autossômica, elas vão estar ligadas a esses 44 autossomos e não aos cromossomos X e nem Y. Tranquilo? Agora vamos lá. Essa célula, quando sofre meiose, ela vai ter os seus cromossomos reduzidos a metade. Então metade dos 44 autossomos vem para o espermatozoide e a outra metade vai para o outro. Metade dos cromossomos sexuais vem um para um X para um lado e um Y para o outro. Então os gametas masculinos, eles sempre vão ter 22 autossomos de um X, 22 autossomos de um Y, que são os espermatozoides, as células sexuais masculinas. Já a fêmea, ela sempre vai produzir óvulo com um X e 22 autossomos. O que vai acontecer aqui? Quando essa célula ploide aqui, né, quando esse espermatozoide fecundar essa célula aqui, X mais X, X, já vai dar um indivíduo sexo o quê? Feminino. 22 autossomos, 22 autossomos, vai dar 44 autossomos. Se esse Y fecundar aqui, ó, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, vai dar X com Y, sexo masculino. 22 autossomos, 22 autossomos, 44 autossomos. Por que eu estou mostrando isso para você? Para mostrar para vocês que a determinação do sexo na espécie humana, primeiro é feita para o homem. Que se ele determina, se ele entrega o X, vai dar uma menina, se ele entrega o Y, vai dar um menino. A outra coisa importante é que, para cada 2 situações, uma vai ser menina e a outra vai ser menino. Que a gente vai precisar disso aí para alguns exercícios. Beleza? Uma aguinha aqui. Steve está com sede. Então vamos lá. Voltando aqui com os exercícios do tio Rod, vamos lá agora mais um exercíciozinho. Agora um exercíciozinho mais, um pouquinho mais com algumas dificuldades. Então vamos prestar atenção aqui. Em família planejada para 3 filhos, qual a probabilidade de serem todos do sexo do mesmo sexo? O que seria ser todo o mesmo sexo? Eu botei aqui, ou as 3 serem do sexo femininos, ou as 3 serem do sexo masculino. Como eu tenho essa possibilidade, ou essa, e uma é excludente da outra, ou seja, se uma acontecer não precisa a outra acontecer, mas ela existe, eu vou fazer as probabilidades isoladas e vou somar as probabilidades isoladas. Então vamos lá. A probabilidade da indivíduo do sexo feminino, eu vou fazer 1/2 para cada situação. Só que aqui, ó, entre as duas aqui diferentes, eu vou somar, é regra do ou. Mas quando eu falo aqui que eu quero uma fêmea, outra fêmea, é regra do e. Tem que ter as 3. Uma não é excludente a outra. Se tiver uma, vai acabar o problema ou não. Tem que ter as 3. Ou as 3 do sexo feminino, ou as 3 do sexo masculino. Então aí dentro do retângulozinho é regra do e. Fora é regra do ou. Então aqui vai ser 1/2 de ser do sexo feminino, vezes 1/2 de ser do sexo feminino, vezes 1/2 de ser do sexo feminino, que a gente viu anteriormente, né, no outro vídeo, como é que se determina o sexo. Então deu 1/8. A mesma coisa para o sexo masculino. 1/2 para ser do sexo masculino, 1/2 para ser do sexo masculino, 1/2 para ser do sexo masculino, deu 1/8. Como serve essa situação e essa outra, eu vou somar 1/8, mais 1/8 vai dar 2/8. E aí eu posso simplificar, vou achar 1/4 ou 25%. Beleza? Vamos lá. Exercício. Fazer exercício. Genética é fazer exercício. Mais umzinho aí. Então, 1/4. Ou 25%. Esse é grande. Vamos com calma aí. Enem 2009. Anemia
Anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos, hemácias, em formato de foice, daí o seu nome. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir hemoglobina S, ela nasce com um par de genes S-zão, e assim terá anemia falciforme. E outra coisa, esse gene para anemia falciforme em dose dupla, ele é letal. Ele vai ter profundas situações, pode levar até a morte, tá? Se receber de um dos pais o gene para hemoglobina S e do outro o gene para hemoglobina A, ela não terá doença, apenas o traço falciforme. Então, nesse caso, ela raramente vai ter alguma coisa mais séria. Pode até ter uma situação ou outra, mas não precisa de tratamentos tão eficazes como seria o homozigótico. Traço do falciforme. E não precisará de tratamento específico, acabei de falar. Entretanto, deverá saber que se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. Dois casais, ambos membros heterozigóticos, do tipo azão S-zão, para o gene da hemoglobina, querem ter um filho cada. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal com anemia falciforme, é igual a... Então você tem dois casais que têm traços da anemia falciforme. Quer saber qual a probabilidade de cada um ter um filho também com anemia falciforme. Tranquilo? Bom, aí eu botei aqui, ó, o cruzamento. Os dois casais são heterozigóticos, são traços. Então eles são normais para anemia falciforme, só tem traços da anemia falciforme. Então se tiver o cruzamento aqui de azão com azão, esse indivíduo vai ser normal. Esse aqui com azão ele vai ser normal, porém ele vai ter traços da anemia falciforme. E outro aqui também azão com azinho, traços da anemia falciforme. E o homozigótico, que é o gene letal, pode levar até a morte. Tem que fazer tratamento rigoroso, é muito mais complicado. Esse indivíduo aqui, ele acaba tendo complicações. Muitas vezes morre. Esses aqui tem uma curiosidade, esses indivíduos que têm anemia falciforme, algumas normais e outras em forma de foice, lá na África, com a incidência de malária muito alta, eles acabam não tendo problema com a malária, porque a célula vai estar defeituosa e não vai ter como parasita parasitar, como o plasmódio parasitar. Tá? Mas a gente vai falar isso com mais cuidado mais na frente. Bom, para cada casal, a probabilidade, então, de ter um indivíduo com anemia falciforme é de 1/4. Né? 1, 2, 3, 4 situações. Para cada um, é 1/4 de ter esse filho com anemia falciforme. Então, como são dois casais, e eu quero uma coisa e a outra, regra da multiplicação, eu vou multiplicar as probabilidades isoladas. Então, vai dar 1/16 ou 6,25%. Para calcular a percentagem, todo mundo sabe fazer, Basta você botar 1/16 vezes 100. Faz as simplificações que tem que fazer e acha a porcentagem. Beleza? Molezinha? Presta atenção na anemia falciforme. Também pode ser chamada de ciclemia. Beleza? Bom, então nossa resposta vai ser o quê? 6/25%. 6/25%. 6,25%. Beleza? Maneira, hein? Presta atenção. Atenção, você não pediu? Estuda aí. Bom, outro exercíciozinho aqui. Nos coelhos, a cor preta dos pelos é dominante em relação à cor branca. Em relação à cor branca. Cruzaram-se coelhos pretos heterozigóticos entre si e nasceram 360 filhotes. Destes, o número de heterozigóticos prevalentes é de... Então cruzou coelhinhos heterozigóticos, deu um total de 360 filhotes. Quer saber qual é a probabilidade de ter desses, quais são os heterozigóticos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, os coelhos têm a pelagem preta,
e são heterozigóticos. Óbvio, né? Se são heterozigóticos, tem a pelagem é preta, que é dominante a pelagem. Bom, aí botei o quadrinho de pané, botei aqui os gametas da coelhinha macho, do coelhinho macho e da coelhinha fêmea. Então, outra coisa interessante aqui antes, porém, eu tenho 4 quadradinhos, cada um corresponde a um quarto. Se eu tivesse 4 indivíduos, eu teria para cada quadradinho um indivíduo. Só que nasceram quantos indivíduos no total? 360 no total. Como cada quadradinho equivale a um quarto, se eu calcular um quarto de 360, eu vou achar 90. Então, cada quadradinho, na realidade, tem 90 filhotes. Tá? Vai corresponder a 90 filhotes. E aí eu vou fazer os cruzamentos. Azão, azinho. Como ele quer os heterozigóticos, 90 mais 90 dá quanto? 180. Molezinha. Agora, você poderia também calcular 360 vezes 1/2. Por que 1/2? Porque em 4 situações, 2 são os heterozigóticos. 2 quartos é a mesma coisa que 1/2. Você calcula 1/2 360, você vai achar 180 da mesma maneira, molezinha, sem problema. Tranquilo? Tá prestando atenção? Se liga aí, tá chegando a nossa prova, hein? Genética cai, Enem também, hein? Beleza? Então, 180. Depois, o que você tem que fazer? Volta o exercício sem ver. Tenta fazer, né? Visualiza, dá print, faz no caderno, tudo bonitinho. Aqui que a gente não pode perder tanto tempo, beleza? Então vamos lá. Sabendo-se que um homem e uma mulher são heterozigóticos, então já sei que um homem e uma mulher são heterozigóticos para um gene recessivo, que condiciona o albinismo. Se eles tiverem gêmeos dizigóticos, qual a probabilidade das duas crianças serem albinas? O próximo vídeo, lá pra frente, eu vou falar sobre gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Mas aqui já vamos adiantar só rapidinho que os dizigóticos são aqueles que não são verdadeiros, ou melhor, não são gêmeos idênticos. Tranquilo? Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui. Então eu já sei que eles são, o papai e a mamãe, o homem e a mulher são heterozigóticos e tiveram filhos dizigóticos. Qual a probabilidade das duas crianças serem albinas? Se elas são gêmeos diferentes, eu tenho que calcular a probabilidade de cada uma. Se fossem gêmeos monozigóticos, geneticamente teriam que ser idênticos. Bastava calcular uma vez só, beleza? Então vamos lá. Qual a probabilidade das duas serem albinas? Albina para uma, 1/4. Albina para outra, 1/4. Como eu quero uma situação e a outra, regra da multiplicação, só multiplicar, então vai dar 1/16. Beleza? Molezinha, exercita aí, hein? Bobeira. Não. Bom, vamos mais umzinho aqui. Um casal normal para fenilcetonúria teve uma filha com tal doença e um filho normal. Caso o casal tenha mais 5 filhos, independentemente do sexo, quais as chances de serem 3 com o mesmo fenótipo da irmã e 2 com fenótipo igual ao pai? Opa, essa já é mais pesada. Agora presta atenção. Fenilcetonúria é um indivíduo que quando nasce, faz o teste do pezinho, vê que se ele for fenilcetonúrico, ele não pode ingerir fenilalanina, que é um aminoácido que é contido na maioria das proteínas. O que acontece? Se ele não tem enzima que degrada a fenilalanina para tirosina, essa fenilalanina vai se acumular e vai se converter em outras substâncias tóxicas para o indivíduo. Isso pode levar a comprometimento das articulações, pode levar a comprometimento do desenvolvimento intelectual do indivíduo, pode dar retardamento intelectual no indivíduo e causar algumas vezes até coisas mais complicadas. Então tem que se tirar a fenilalanina da dieta desse indivíduo para que ele se normalize. Futuramente ele pode até depois ingerir, mas no início, na formação da sua parte nervosa, do seu sistema intelecto, não pode comer fenilalanina. Então os alimentos tem lá, contém fenilcetonúrico, não contém, então você tem que tirar da dieta dos fenilcetonúricos. Então vamos lá. O casal normal para fenilcetonúria, então papai e mamãe não tem a fenilcetonúria, tiveram um filho, tiveram uma filha com a doença e um filho normal. Tranquilo? Então tá lá o heredogramazinho bem simplesinho. Aí o que eu vi? Se fenotipicamente o pai e a mãe são iguais e há um filho diferente, esse filho obrigatoriamente tem que ser recessivo.
Se o filho for recessivo é porque um azinho vem do papai e o outro azinho vem de quem? Da mamãe. Tranquilo? E esse aqui? Esse aqui a gente não fecha, não dá para fechar o genótipo dele. Ele pode ser tanto azão quanto azão-azinho. Tranquilo? Então o que me interessa já foi feito. Agora vamos lá. O cruzamento então desses indivíduos está aqui, ó. Azão-azinho com azão-azinho vai dar azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. 1, 2, 3. Ou seja, 3 dominantes, né? E 1 recessivo. Lembra de Mendel? Proporção de 3 para 1? Então essa é a aplicação de Mendel, tá? Na F2 vai dar 3 normais para 1 fenilcetonúrico, então. Agora vamos lá. Ele quer, caso tenha 5 filhos, independentemente do sexo, 3 tem o mesmo fenótipo da irmã, ou seja, fenilcetonúrico, e 2 sejam normais. Então vamos lá, preparei aqui um bonitinho para você, ó. Vamos lá, precisa ser 3 fenilcetonúrico e 2 normais. Então, como eu quero uma situação e a outra, e a outra, e a outra, e a outra, é regra da multiplicação. Uma não é excludente a outra. Então, tem que ter todas as situações. Então, para ser a fenilcetonúrica, 1/4, 1/4, 1/4. Se é normal, 3/4, como eu falei no anterior. E aí você tem que multiplicar essas situações todinhas. Aí vai dar 9 sobre 1024. Tranquilo? Você teria que fazer as combinações, porque o exercício não diz que tem que ser os 3 primeiros fenilcetonúricos e os 2 últimos normais. Então você tem que fazer as várias combinações. Eu não vou fazer as combinações manualmente aqui, porque a gente vai levar muito tempo. Mas você podia fazer as combinações todinhas. Nem numa prova você vai fazer também, porque você vai levar muito tempo. Então o que eu faço? Eu calculo uma ordem. Se ele pedisse a ordem, já estava pronta. Eu calculo uma ordem, né? E deixo aqui para colocar o número de combinações. E como é que eu vou achar o número de combinações? Você já viu isso em matemática. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma formulazinha de combinações, que é combinações NP/P, N fatorial sobre N menos P, fatorial, P fatorial, que tanto faz botar na frente ou atrás. E aí você vai ver, o nosso N aqui é o número total de filhos, 5. E o nosso P é a permuta que você vai fazer. Você pode fazer de 3, 3/3 ou 2, 2/2. Então, eu vou botar o nosso N é 5 e a nossa permuta eu botei de 3. Mas se você fizer com 2 também vai dar o mesmo resultado. Pode fazer que você vai ver. Então, calculando aqui, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, 5 menos 3 dá 2 e 3 fatorial. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Aí vai dar 60 sobre 6, então vão dar 10 combinações. Tranquilo? O que eu faço? Eu pego esse número de combinações e multiplico sobre o resultado que eu designei numa ordem. Multipliquei, fiz lá as simplificações, achei o resultado. Então vai dar 45 sobre 512 esse resultado. Então faz com calma, faz bonitinho, prestando atenção, exercitando aí a fórmula da combinação. Beleza? Valeu, vamos lá. Um casal normal para fenilcetonúrico, então teve, foi esse exercício que eu botei. Aqui vem a resposta que eu botei, né? Só para mostrar a resposta aqui que deu 45 sobre 512. Beleza? Molezinha? Vamos lá, vamos fechar isso aí. Bom, não esquece de entrar lá no blog do Titio Rod. Tem lá um monte de curiosidade, tem lá que você pode interagir comigo, eu mando a resposta para vocês se eu souber. E não esquece, se você não se inscreveu, de se inscrever, divulgar meu canal aí para ajudar o Titi a fazer mais aula para vocês. Beleza? Um abração, hein? Vamos lá, estuda aí. Se tiver dúvida, manda para mim lá pela minha página no Facebook, lá também tem a minha página no Facebook. Ou então no blog que eu também respondo para vocês, beleza? Outra coisa, vocês me pediram para gravar a aula de genética, eu tô gravando aqui, hein? Então vamos lá, dar a resposta disso aí, hein? Um abraço!